Bom dia, meus amados irmãos. Você que está ouvindo esse áudio, certamente é porque você está participando da Escola Bíblica Dominical. Saúdo a todos na graça e na paz do Senhor. Amém? Queridos, o Salmo 34, versículo 17, Deus ele vai falar assim ao nosso coração. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, te louvamos na beleza da tua santidade, Senhor. Obrigado a Deus por mais um dia que tu acrescenta em nossa vida, esta manhã maravilhosa. Quero te pedir, ó Altíssimo, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, te manifesta sobre a vida do teu servo e cada um dos seus ouvintes nesse momento, derramando, enchendo, transbordando cada mente e coração com a tua sabedoria. Nos concede, ó Espírito Santo de Deus, o discernimento necessário para entendermos a revelação de Deus nesta manhã através da sua palavra em nosso coração. Unja-nos, ó Deus, com o teu poder de profetizar, Senhor, como diz em Atos dos Apóstolos 1, verso 8. E encha o nosso coração com a tua verdade na direção do teu Espírito Santo, e que isso venha a ser para a nossa edificação e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então o salmista, irmãos, ele nesta manhã nos diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Querido, Deus não distingue seu povo dos não cristãos, eximando-os de aflições, querido. Ele os distingue fazendo com que todas as coisas, até mesmo suas aflições, operem para o seu bem espiritual e a sua libertação eterna. Diz lá Romanos 8:28. Vamos dar um pulinho lá. Romanos 8:28, queridos. Vamos folhear a Bíblia e vamos lá. Eu vou ler para os irmãos aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja bem, Deus está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como, queridos, nós devemos reagir então às aflições para garantir que nos submetamos a Ele em tempos de aflição? É bom a gente pensar e ter uma resposta, uma posição sobre essa pergunta. Não pense que apenas em perseguição, mas também em luto, acidentes, doenças físicas, depressão, desemprego, conflitos na família, abusos ou qualquer outra dificuldade, queridos. Qualquer uma dessas coisas pode perturbar a nossa alma e pode nos levar a perguntar por quê? E eu creio que essa é uma pergunta que passa em muitos corações de servos de Deus. Deus tem o seu propósito soberano para tudo, queridos. O que quer que Deus esteja fazendo, para nós é sempre melhor perguntarmos com submissão: Senhor, o que devo eu fazer? Como devo reagir a isso para que isso opere para o meu bem e para a tua honra? A resposta, amados, da Bíblia não é uma lista extensa de itens que aproveite o potencial interno do homem, não. Ela diz simplesmente: por meio da fé. A fé, queridos, ela nos orienta e nos confiarmos em Deus.
A fé é exercida numa variedade de maneiras, mas cada reação correta à aflição se fundamentam na fé. Ou seja, há uma variedade de situações, mas cada uma reação correta à aflição vai se fundamentar na fé. Nós, amados, encontramos a melhor ilustração disso lá em Hebreus 11. Deixa aberta, já li a Bíblia em Hebreus 11, vai abrindo. Ou seja, os cristãos hebreus enfrentavam todo tipo de aflições numa cultura hostil. E para encorajá-los a perseverar como cristãos, o apóstolo apontou os santos do Antigo Testamento como exemplo. Ou seja, ele vai citar fatos e pessoas que passaram por momentos dificultosos na vida. E aqui encontramos um aspecto amplo de aflições. Podemos mencionar apenas alguns exemplos, querido. Hebreus 11:5, ele vai mostrar como Enoque conseguiu suportar viver em tempos tão ímpios pouco antes do dilúvio. Vamos ler, então, o verso de número 5, querido, de Hebreus 11. Como que ele conseguiu? A Bíblia já começa definindo, no verso 5, pela fé. Diz que pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve o testemunho de haver agradado a Deus. Ou seja, meu irmão, minha irmã, no tempo concedido por Deus a Enoque de viver na terra, ele viveu para agradar a Deus. De que maneira? O verso 5 define nas duas primeiras palavras, pela fé. Como você pode sobreviver espiritualmente, queridos, numa cultura ímpia da nossa sociedade sem Deus? Ora, da mesma forma como Enoque. A fé em Deus precisa ser uma parte viva da nossa caminhada diária. Se Deus é por você, o que o homem poderá lhe fazer, diz Romanos 8:31. Na verdade, se Deus é por nós, quem será contra nós? Segundo, como Abraão conseguiu deixar sua terra natal sem saber para onde o Senhor estava levando? Hebreus 11 também vai nos responder, lá no verso de número 8, quando vai falar sobre os patriarcas. Também começa com as duas palavras que definem como ele seguiu o que Deus lhe disse, pela fé. Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. De que maneira, queridos? Pela fé. Deus o está guiando para um caminho desconhecido, será? Como você pode evitar a ansiedade, querido? Como Abraão, pela fé no Senhor que guia pelo caminho em quem deves andar, diz Isaías 48:17. Ou seja, ele tinha no seu coração esse conhecimento, essa sabedoria, essa aceitação que Deus, queridos, que Deus guia pelo caminho que deves andar. Deus é o nosso guia, Deus é o nosso pastor, e nós, como ovelhas, ouvimos a sua voz e fazemos o que ele nos manda, porque vivemos pela fé. E o que é fé, querido? A certeza das coisas que nós não vemos, mas cremos. Como os pais de Moisés conseguiram obedecer a Deus, a não a ordem ímpia do faraó. Vamos olhar ali Hebreus 11:23. Vai falar sobre Moisés, novamente, definindo com as duas palavras, pela fé. Diz que pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa
também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Por quê? Pela fé. Como podemos, amados, nos levantar contra tendências imorais da nossa cultura infanticida e obedecer a Deus e não a homens? Apenas pela fé no Senhor, que é o soberano Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós não nos submeteremos a leis, a culturas, a conceitos, a determinações superiores ou não, que não estejam de acordo com a verdade de Deus. É pela fé, na palavra do Altíssimo. Como Moisés conseguiu sofrer aflições com o povo de Deus e resistir a tentações dos tesouros e prazeres que não esqueceram no Egito, de Gênesis 39:9. Mas Hebreus 11:27 vai dizer: pela fé valorizaram a repreensão de Cristo mais do que os tesouros e prazeres do Egito e viram aquele que é invisível. Glória a Deus. Ou seja, meu irmão, minha irmã, eles preferiram aquilo que vem de Deus, de bens materiais, e aquilo que vem de homens. Ou seja, colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Hebreus 11, queridos, menciona que os cristãos também enfrentaram outros perigos. Leiamos Hebreus 11, 27 a 30, que vai dizer: pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme com quem vê aquilo que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todos. Ou seja, tudo que Deus fala que nós devemos viver é pela fé. Ou seja, eles fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, diz Hebreus 33 e os versículos seguintes. De que maneira? Como, querido? Esses cristãos não tiveram superpoderes, não. Tiago 5,17, vamos ali, vamos ver o que Tiago vai nos dizer, irmão. Não é verdade? E o livro de Tiago, amados, ele vem logo depois do livro que nós estamos lendo, Hebreus. Então, ali em Tiago, capítulo 5, no verso 17, Deus vai nos falar algo que é importante. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e meio não choveu. Ou seja, pela fé, queridos, que nós vemos que o Deus opera as suas maravilhas. Fizeram isso simplesmente pela fé. Não havia uma outra maneira, um outro modo, não era nada visível, apenas criam na palavra de Deus. Colocaram acima de tudo. Não é que a fé em si seja uma poção mágica, mas não deve ser tratada assim, que de força física ou até mesmo psicológicas, não. Sendo humanos, fracos, a fé conectou a alma deles com o Cristo, de 2 Coríntios 12:10. Vamos ler nesta manhã. Segunda epístola de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 12. Vamos lá, verso 10, que vai dizer para nós: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. É quando nós não dependemos de nós, querido. Não a nós, mas a ti somente. Ou seja, eu entendo que diante de tamanha adversidade, seja o que for que chegou, se bateu na minha ou na sua vida,
Nós não confiamos em nós mesmos, na nossa força, na nossa capacidade de resolver, na nossa situação financeira, no estudo que nós estudamos e chegamos ao canudo. Não, querido, nada disso traz solução. A Bíblia diz que nós podemos fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ou seja, tudo está na mão de Deus. Tudo está na mão de Deus. Porque se nós queremos resolver, pode até ser que venhamos resolver, mas é provável que não. A Bíblia diz que nós devemos lançar tudo, ou a nossa ansiedade, sobre Ele. Que devemos esperar, que devemos descansar no Senhor, como eles fizeram. Devemos crer na Sua palavra, nas Suas promessas, porque Deus não falha. Deus não falha, querido. Deus não falha. Deus é soberano e Deus pode todas as coisas. Ou seja, por causa de seu Filho, Deus coloca todas as coisas sob os pés de Cristo para o seu bem, diz Efésios 1:22. Leiamos a palavra de Deus para que possamos ver o que Deus tem nos falado, querido. Efésios, capítulo, deixa eu pegar a referência aqui, capítulo 1, verso 22. Deus vai nos dizer, através da sua palavra, diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ou seja, ele é o cabeça. Ele é que sabe o que é melhor para mim e para você. É Ele também que renova e santifica os cristãos, querido, nos preparando e nos preservando para a glória do seu maravilhoso nome. A fé nos une ao vitorioso, diz 1 João, capítulo 5. Vamos lá. Vamos folhear um pouco a palavra de Deus. Isso só nos ajuda. 1 João, capítulo... Deixa eu olhar aqui a minha referência, queridos. 1 João, capítulo 5, verso 4 e verso 5. Na palavra de Deus. Diz aqui, porque todo que é nascido de Deus, olha que maravilha, né? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se lembra de Hebreus 11? Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. O que vence o mundo? A nossa fé. A Bíblia diz que a fé, vou repetir de novo, que eu já falei, é a certeza das coisas que nós não vemos, mas cremos. É pela fé, queridos. E tudo se vence. No verso 5 vai dizer, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus, ou seja, é pela fé que nós cremos. E diz então que por crer, pela fé, nós suportamos, né? Ou por isso nós suportamos tudo por meio de Cristo, diz Filipenses, capítulo de número 4, no verso de número 3. Eu vou ler aqui para nós, querido. Diz assim, 13, queridos. Diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. E é uma grande verdade. Nós suportamos, não porque somos super-homens, super-crentes, somos os melhores. Não, queridos. Nós não somos nada a não ser barro na mão do oleiro. E tudo suportamos, porque Deus tem sido a nossa força, o nosso refúgio, o nosso socorro, bem presente na angústia e na tribulação. Porque nós cremos, é pela fé. Se eu e você estivermos aflitos, e mesmo que alguém que nós conhecemos, ou da nossa família não for cristão, você está em grande perigo. A sua aflição temporal é um prelúdio à aflição eterna. Sua aflição o chama para o arrependimento e para a fé, camarada. Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está falando, Deus está se comunicando, está revelando a sua verdade, por sua graça, por seu amor, pela sua compaixão de mim e de você, e por aqueles que nós amamos, que ainda estão desorientados, estão cegos, com os olhos cheios de escama.
Deus está chamando para o arrependimento e para a fé. Para o cristão, a aflição também é um chamado para perseverar. Não tropece em descrença em sua luta, amado. A Bíblia diz em Tiago 5,13, está alguém entre vós sofrendo? Faça orações. Invoque o Senhor no dia da sua aflição, diz o Salmo 50, verso 15. Cristão, amado irmão, lembre-se de que Cristo também foi oprimido e humilhado, como diz Isaías 53, 7. Continue olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, diz Hebreus 12, 2. Meu irmão, minha irmã, a melhor maneira de nós lidarmos com a aflição é pela fé em Cristo Jesus, que tomou a sua cruz por uma coroa. Meu irmão, minha irmã, veja bem, nessa caminhada, no mundo que nós vivemos, Jesus disse, no mundo tereis aflição. Ao mesmo tempo, ele entra com a sua palavra motivacional, diz, mas tenha de bom ânimo, não desanime, não retroceda, persevere. Por quê? Porque ele venceu o mundo, ele venceu a morte para que tenhamos vida, e vida em abundância. Meu irmão, minha irmã, quero dizer para você nesta manhã, Deus está à nossa frente. Nós ouvimos a sua voz e o seguimos, porque Ele é o nosso libertador. Ele é o que nos conduz pelo caminho da perfeição. Ele é o que toma a nossa vida pela mão e diz para nós, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo. Agora, tudo é como diz Hebreus 11, pela fé. Foi pela fé que cada um desses citados na Bíblia obtiveram a vitória. De que maneira eu e você, ou qualquer outro, vai ter vitória na sua vida? O que Deus nos diz que é pela fé em Deus e na sua palavra. Que Deus ele esteja nesta manhã aumentando a nossa fé, nos fortalecendo, nos capacitando ainda mais, querido, a perseverar, joelhos no chão, clamando, lendo, buscando cada vez mais conhecer a Deus e a sua vontade, porque diz a palavra do Senhor lá em Mateus. Vamos dar um pulinho lá em Mateus, na verdade de Mateus, querido, lá no capítulo de número 22. Vamos lá, Mateus 22, no verso 29, Jesus está falando aos saduceus sobre a ressurreição, e os saduceus tinham um entendimento muito diferente, contrário aos ensinos da Escritura de Deus, e Jesus vai dizer então a ele e a todos os seus ouvintes, e Deus hoje está dizendo a mim e a você. Respondeu-lhes Jesus, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Meu irmão, minha irmã, busque cada dia mais o conhecimento de Deus. Você que quer sabedoria, a Bíblia diz, peça a Deus, que Deus vai te dar. Peça para Deus pegar em tua mão e te guiar. Peça a Deus para limpar o teu coração e encher com as suas verdades. Peça a Deus que, se ainda há alguma escama nos olhos, que Deus coloque por terra essas escamas em nome de Jesus. Se você ainda tem a dúvida, peça a Deus que dissipe essas dúvidas e coloque em teu coração a certeza, a convicção, que tudo é pela fé e que pela fé eles obter bom testemunho, e
e obteram vitória, e as promessas de Deus se cumpriram na sua vida. Eu não quero retroceder, e creio que você também, 40 anos, porque nós não acreditamos na promessa de Deus. Eu não quero peregrinar pelo deserto, sofrendo o calor de dia, o frio de noite, e a falta daquilo que é necessário para a minha sobrevivência e da minha família. Não. Eu quero ouvir a voz de Deus e fazer a sua vontade. Porque é vivendo assim, pela fé, que Deus vai nos guiar pelo caminho da perfeição, nos guardando, nos livrando, suprindo cada uma de nossas necessidades. É pela fé. Eu preciso ouvir, eu preciso crer naquilo que está me dizendo. Eu preciso colocar minha vida nas mãos do Senhor e descansar nele. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, nos submetermos a essa vontade divina, porque a palavra diz que ela acrescentarão anos de vida e paz sobre nós, querido. Elas trarão todas as bênçãos na nossa vida e essas bênçãos nos encontrarão. Olha o valor de pela fé no nosso coração. Então, minha irmã, meu irmão, você que nessa manhã está acompanhando essa meditação na palavra de Deus, eu quero estimular o teu coração dizendo: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Se você está ouvindo, é porque Deus escolheu você nesta manhã para ouvir essa palavra. Porque Deus quer motivar o teu coração a seguir o seu caminho, o seu propósito e a colher os frutos que Deus deixou em determinados locais desse caminho, que é pela fé. Que Deus, ele desperte em você todo desejo, todo prazer, toda satisfação, toda alegria de ler e de ouvir a voz de Deus. É aquilo que Deus quiser corrigir no nosso coração, que assim seja, querido. Se Deus quer mudar um entendimento que eu tenho, que Deus mude. Se Deus quer mudar a direção, que Deus mude. Que seja a vontade de Deus a ser uma realidade sobre mim, sobre você, sobre a minha família e a tua, sobre a igreja de Jesus Cristo na face da terra. Porque vivendo assim, certamente o Senhor irá satisfazer o desejo do nosso coração. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação do seu Santo Espírito recaia sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Amém.